Caros alunos, caras alunas, honorável turma da segunda série do Colégio Miguel Couto. Eu sou o professor Paulo Supimpa, de Filosofia. Vamos então ver nesta aula 7, 7A, 7B e 7C, começando com alienação e ideologia. Slide 2. O termo alienação, modernamente, tem uma conotação negativa, embora já foi positiva em alguns momentos da história da filosofia. O conceito de alienação muitas vezes é entendido como perda do que possuímos. Tem até um sentido jurídico de perder, por exemplo, por doação ou venda. Tem também um sentido socioeconômico, perder o que fazemos ou produzimos, por exemplo, ao sermos explorados. E tem também um sentido psiquiátrico, perder o que somos, né? Alienação mental. Mas a gente vai se deter aqui no sentido realmente filosófico. Slide 3. Aí você, por favor, pause a apresentação, só para você observar os momentos em que o termo alienação teve uma conotação positiva. Bem, no slide 4, vamos acompanhar quando é dito que ser um alienado é ser submisso não a si mesmo, mas sim a outros, ou então aquele que não pertence a si mesmo. Mais abaixo você vê a capa de um disco da banda Supertramp, onde o vocalista, me parece o principal elemento da banda, o artista da banda, tira uma foto de uma espécie de quintal onde ele está se distraindo, né? Está descansando com óculos escuros, tomando um drink, enquanto o mundo ao seu redor explode em problemas e poluição. Aí ao lado, abaixo, vem o texto. A satisfação com a vida pode estar relacionada com a capacidade de ignorar o que se passa à nossa volta, e não como uma real alegria de viver, ou seja, alienando-se do mundo. Slide 5. Veja, a alienação representa uma espécie de indiferença moral, política, social ou mesmo intelectual, tornar-se alheio do mundo e de sua própria consciência. No texto do slide 5, você vê estado de quem foi educado em determinadas condições sociais e se submete totalmente a seus valores, perdendo assim a consciência de sua própria individualidade como ser pensante, crítico, consciente do mundo real. Slide 6. Foi realmente com Karl Marx que o termo alienação atingiu maior significado. Como você vai ver aí no texto, ele dizia que o proletariado, ou seja, o trabalhador que tem apenas a sua mão de obra, a sua força de trabalho para vender, foi posto à parte, quer dizer, alienado do processo de produção como um todo, mas isso veremos mais tarde, e você vai ver também com os colegas de História e Sociologia. No slide 7, a gente já entra em ideologia. Você está vendo aí a fusão de dois termos, ideia mais logia. Aí no slide 7, depois, por favor, leia com calma o que significa, filosoficamente falando, o termo ideia. Mas devemos dizer, acrescentar a esse slide que, nos tempos modernos, prevaleceu
a definição de ideia como aquilo que existe na mente, como uma representação, podendo também ser entendida como um conceito que não tem um objeto experimental imediato correspondente. A ideia seria uma espécie de abstração, uma entidade concebida unicamente pelo pensamento através de conceitos abstratos, inacessíveis à percepção sensorial, num primeiro momento, não é? No slide 8 você vê aí, mais uma vez, com mais detalhes, a formação do termo ideologia, a explicação de logia, logos, ideia, para que a gente possa chegar com mais detalhes na definição dessa palavra. No sentido moderno, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que toda ideologia, e são várias, carregam em si, na sua essência, três princípios fundamentais que você vê aí no slide 9. Toda ideologia critica a ordem vigente, ou seja, a ideologia predominante, a que esteja no poder. Toda ideologia oferece uma nova doutrina, através de um livro, de uma cartilha ou de um evangelho, e todas elas prometem um futuro melhor. Enfim, toda ideologia é um conjunto de convicções. E, segundo Nietzsche, convicções são mais inimigas da verdade do que a própria mentira. Então é preciso ter cuidado quando você se envolver com uma ideologia. No slide 10 você vê as principais ideologias conhecidas: liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo, socialismo, nacionalismo, anarquismo, fascismo, nazismo, feminismo radical ou femismo, ecologismo, fundamentalismo religioso, multiculturalismo e pós-modernismo. No slide 11 é apenas uma observação para a gente discutir um pouco sobre essa polêmica do feminismo e feminismo. Tem muita confusão e muito debate em torno desses termos, mas a gente pode pensar numa oposição entre macho e fêmea, ou entre o feminino e o masculino. Nesse sentido, tem muita gente que considera que, em oposição ao machismo de macho, estaria o femismo de fêmea. E em oposição e o feminismo em si, do feminino, deveria ser uma oposição a um termo que você nem vê ser empregado aí, que seria o masculinismo. Mas, enfim, o feminismo é o mais radical, seria uma doutrina que prega a supremacia da mulher contra o machismo que prega a supremacia do homem. Já o feminismo seria algo mais brando e racional, porque na verdade busca apenas a igualdade de direitos e deveres entre os dois sexos. Bem, slide 12. As ideologias de esquerda e de direita, para muitos historiadores e filósofos, tornaram-se religiões seculares, que proporcionam às pessoas algumas características, como, por exemplo, uma comunidade de irmãos, uma afinidade de ideias, um catecismo de crenças, até mesmo uma forma mais radical, uma demonologia populosa de muita gente, uma confiança beatífica na virtude de uma causa, e para muitos elas distraem e nevoam o discernimento. Muitas vezes inflamam uma mentalidade tribal primitiva,
desviam seus adeptos de uma compreensão mais sensata das maneiras de melhorar o mundo, sendo essas as características que mais prejudicam a razão e a ciência, que, para muitos filósofos e cientistas, as ideologias, elas prejudicam a razão e o entendimento científico. Slide 13, muitos veem a ideologia como uma espécie de cavalo de Troia. E mais abaixo eu coloco para você duas citações do professor Maurício Rigg e uma outra tirada de um dicionário de política. Vamos ver a de baixo, que é a mais contundente. Com relação aos não-membros, as ideologias possuem a função de desmoralizar o adversário, inserindo-se, pois, no âmbito da guerra psicológica. Veja que é uma crítica bem pesada, bem aguda. Com relação aos seus membros, ela reforça as relações entre os aliados. No slide 14, mais uma crítica pesada. Uma ideologia pode se tornar uma paixão e uma autêntica fé, podendo atingir momentos até de fanatismo e intolerância, e isso é verdadeiro, é empírico. Eu mesmo já presenciei muita gente agindo dessa maneira. E eu ainda poderia acrescentar ao slide 14 o seguinte: uma ideologia pode produzir até mesmo a certeza numa espécie de gratificação transcendental, como a de ser recompensado com paraísos eternos, mas aí já estamos entrando num cenário de ideologias fundamentadas em misticismos, crenças espirituais ou religiões seculares. Slide 15, sem dúvida alguma, uma característica que quase pode ser dita básica das ideologias seria de fornecer um caráter de unidade ao sujeito, fazendo o mesmo sentir-se identificado com um grupo, na medida em que ele pode vir a dividir, segregar, enfim, perder o senso acerca de si mesmo, se alienar. Isso é muito comum. E no slide 15 aí escrito, você vê o seguinte: ideologias costumam estimular e ou exigir o fenômeno da imitação automática, que pode redundar em cantos apaixonados, gritos de guerra e mesmo gestos sincronizados num cenário impulsivo. Certos teóricos políticos consideram as ideologias como sistemas de ideias que Haron denominou religiões seculares, ideologias totais, né? E Lipset inseriu como exemplo o comunismo e o nazismo. E é preciso se dizer que tem muita gente hoje que busca, né, argumentar contra esse foco negativo que se dá às ideologias, argumentando que elas são obrigatórias e nem todas são ruins. E alguns também cometem o equívoco de considerar que uma ideologia é meramente um conjunto de ideias. E não é bem assim, é uma coisa estruturada, uma coisa com objetivo, que busca se transformar em prática e leva o termo logia, não é? Como sufixo. No slide 16 você vê duas opiniões importantes sobre ideologia, mas o termo, na sua origem, era praticamente sinônimo de psicologia de massa, no sentido mais original.
Lembrando mais uma vez que foi com Karl Marx que o termo ganhou um sentido ainda mais negativo, designando as ideias falsas que os homens têm da realidade social. No slide 17, mais uma definição também negativa de ideologia do professor Hélio do Amaral. Veja, uma ideologia que é um conjunto unificador de ideias e valores imposta de cima para baixo é uma tentativa de gerar obediência e exercer controle. Aí no slide 18, pausando a apresentação, você pode ver mais 4 definições negativas, né, contra as ideologias. Bem, e agora nós fechamos no último slide 19 com uma reflexão, mas eu diria ainda para você não esquecer, sendo uma ideologia, deve ter uma cartilha, uma formulação verbal explícita que seja oferecida como uma espécie de modelo de sociedade, diferente da contingência sociopolítica e econômica ou cultural que esteja em vigor no momento. Então, deixo aí essas 3 perguntas para a sua reflexão.